Boa tarde, bom dia para vocês, obrigado pelo convite. Faço uma pequena correção. Eu me encontro agora num vilarejo chamado Iad, no norte de Israel, não em Tel Aviv. Aqui também se escutou sirene de noite, inclusive um dos mísseis que não foi interceptado e que lamentavelmente colidiu, teve uma colisão direta contra áreas residenciais, foi aqui próximo, né? Foi aqui perto, a uma cidade árabe chamada Tamra, a 20 minutos da minha casa, e deixou 3 mortos, até onde eu vi. E o maior impacto, na verdade, foi que ele aconteceu na cidade de Bat Yam. Acho que vocês falaram sobre isso um pouco antes de eu entrar, que fica na região metropolitana de Tel Aviv. E ali, até então, a gente tem notícias de outros 7 mortos nos ataques do Irã. A situação agora ela é de pausa. Eu não diria de tranquilidade, porque a tensão impera, a tensão, a preocupação com os próximos momentos e etc. Agora está no momento de pausa. O comando de frente interna permitiu que as pessoas pudessem se afastar um pouco dos abrigos, mas o país está parado, as aulas estão suspensas, somente os trabalhos essenciais estão permitidos. E as pessoas estão liberadas para trabalhar de home office, está todo mundo com as crianças em casa, e o Irã costuma realizar os ataques na parte da noite, então a gente fica na expectativa negativa, obviamente, de que a noite seja novamente tensa. Mas a situação é essa, a gente não vê sinais de que isso vai acabar a curto prazo, nenhum dos dois lados fala nisso. Também a gente não percebe nos comentários a nível global, das lideranças globais, uma intenção clara de dar fim a esse conflito, ou pelo menos uma movimentação clara por isso, e a gente deve viver essa situação por mais alguns dias, ou capaz até de semanas. E vocês estão aguardando por um desfecho? Como que a comunidade local tem visto este conflito que iniciou na noite da última quinta-feira aí para vocês, na madrugada de sexta para nós no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito importante e ela exige uma resposta um pouco em partes, né? O Irã, ele é praticamente um consenso na sociedade israelense com respeito à sua posição hostil a Israel e à necessidade de frear, no mínimo frear, as movimentações que o país faz contra Israel, de hostilidade a Israel, né? O Irã financia, treina, arma e, inclusive, comanda boa parte dos grupos que eles chamam de eixo de resistência, que realizam, grosso modo, ações terroristas contra Israel, como o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah. Agora a gente tem visto também os Houthis e algumas milícias, inclusive na Síria e no Iraque, e outros grupos também que atuam também nos territórios palestinos e também no Líbano e na Síria. E a retórica histórica do governo Netanyahu, e isso vem desde 2009, é de que o Irã não pode alcançar armas nucleares porque isso coloca em perigo o futuro do Estado de Israel. E essa retórica, ela encontrou na retórica dos líderes do Irã uma justificativa, especialmente através do Mahmoud Ahmadinejad, que foi presidente do Irã na década passada, que dizia abertamente que Israel deveria ser varrido do mapa. Ele não foi o único que fez declarações ameaçadoras e hostis contra Israel. Então, uma ação israelense contra o Irã, ela é vista pela população israelense como legítima e, a princípio, conta com o apoio popular. No entanto, e a gente deve deixar isso muito claro, esse apoio popular ele só vai se sustentar caso essa ação ela tenha consequências positivas para Israel. E o que a gente tem visto até agora foi uma ação bem produtiva no ponto de vista de sucessos militares no Irã, realizada em conjunto entre o Mossad e a Força Aérea Israelense, principalmente, que executaram uma série de membros do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana e do Exército Iraniano, que também, segundo as informações que a gente recebe aqui, aniquilaram parte do armamento pesado iraniano e também fizeram alguns danos nos reatores nucleares, mas o preço que a sociedade israelense está pagando tem sido caro e vai aumentar. E a gente tem que entender agora o que vai sustentar a popularidade dessa ação são os efeitos a médio prazo, né? Se Israel vai conseguir realmente dar fim ao programa nuclear iraniano e se vai conseguir conter as respostas iranianas ao ataque israelense, que, como a gente tem visto nas imagens, estão sendo devastadoras, porque ainda que a interceptação atinja um nível de mais de 90%, um míssil com peso de entre 500 quilos e 2 toneladas, ele tem um impacto devastador e ele deixa um número de mortos, uma destruição que a gente não está acostumado a ver aqui.
Eu chamo para essa conversa aqui também, João, os nossos colegas Américo Martins e Diego Pavão, começando por você, Américo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito boa tarde para o senhor aí em Israel. Eu falava agora há pouco, na pergunta do Estevão, sobre esse sistema de defesa israelense e sobre os diferentes ataques desses grupos hostis a Israel. Mas nada se compara ao potencial destrutivo do Irã. Eu queria saber se isso é sentido na prática aí pelas pessoas, se existe um receio muito maior nesse sentido, neste momento, no país, ou não, se ainda é considerado algo relativamente parecido com os ataques anteriores contra Israel. Bom dia, Américo. A verdade é que sim, isso é sentido fortemente pela sociedade israelense. Não tem comparação alguma com os ataques do Hamas ou do Hezbollah. A comparação inicial que faz mais sentido aqui foi com os ataques feitos pelo Iraque, com os mísseis Scud, na Guerra do Golfo, nos anos, início dos anos 90, quando não existiam os sistemas de defesa tão evoluídos como tem hoje, e que também deixaram estrago na região metropolitana de Tel Aviv, né, que no caso, na mesma cidade que recebeu o primeiro ataque agora, a cidade de Ramat Gan. Mas sim, para você ter uma ideia, eu vou tentar ilustrar isso com alguns exemplos. Eu tenho amigos que vivem em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade cuja maioria dos edifícios foi construída antes da criação do Estado de Israel ou nos primeiros anos. E a lei que obriga a construção de bunkers ou de quartos protegidos em qualquer construção em Israel, ela data justamente do início dos anos 90, depois da Guerra do Golfo. Ou seja, em Tel Aviv, muitos edifícios ainda não têm estrutura. Eu tenho um amigo em Tel Aviv, com quem eu falei hoje, que ele durante a guerra com o Hamas, quando os bombardeios eram feitos 3, 4 vezes por dia contra Tel Aviv, até janeiro do ano passado, ele ia para as escadas, para a escadaria do prédio, entendendo que ali era um lugar seguro. Hoje ele vai até um hotel próximo à sua casa para se esconder no bunker subterrâneo do hotel. A população tem exata noção de que o poder destrutivo dos mísseis disparados pelo Irã é muito superior à dos foguetes do Hamas, e a capacidade de interceptação israelense ela é inferior, porque o domo de ferro, que foi o sistema desenvolvido por Israel para interceptar foguetes como Qassam, como Fajr ou como os mísseis Katyusha do Hezbollah, que tem um aproveitamento muito alto, ele não é efetivo contra os mísseis do Irã. Israel tem que usar outras tecnologias. O domo de ferro, né, o Iron Dome, como se diz em inglês, ele intercepta destroços dos foguetes do Irã. Ele é usado em segunda estação, né? É a próxima camada. Primeiro se usa os Patriot, que são americanos, ou o HETS, que é uma tecnologia israelense, para interceptar o míssil, e depois se usa o domo de ferro para interceptar os destroços. Porque tem carcaças que pesam meia tonelada e que, se caem sobre um edifício, causam destruição total. Então, sim, a resposta é sim. A população sente e está muito tensa e apreensiva, porque isso vai durar mais tempo. Diego Pavão. João, obrigado pela sua participação aqui, obrigado por reservar esse tempo para falar com a gente. A gente tem visto muitos ataques acontecendo à noite, né? Isso também tem a ver com uma estratégia militar de atacar à noite, visibilidade reduzida. E eu queria saber de você como é essa chegada da noite, como tem sido essa chegada da noite aí para vocês em Israel, porque é nesse momento que os ataques podem ocorrer, tem mais chances de ocorrer esses ataques. Como é que é isso? Vocês vão dormir? Vocês já esperam uma sirene? Como tem sido isso nesses últimos dias? Olha, o Exército e o Comando de Frente Interna, eles avisam a gente de antemão que essa noite é muito provável que haja disparos, né? Isso aconteceu nos últimos 2 dias. A gente recebe alertas no celular de que para ficar próximo de lugares abrigados. Inclusive, eu estou gravando com vocês agora de um quarto protegido, que é um dos quartos da minha casa, onde a gente está dormindo todas as noites. Eu transferi as crianças, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos para dormir aqui, e eu e a minha esposa, nós mudamos para esse quarto quando a gente recebe o alerta. E a gente acaba ficando por aqui, porque os ataques eles acabam se repetindo durante a madrugada, então não tem, enfim, a gente não vai voltar pro nosso quarto de noite, a gente dorme os 4 juntos no quarto protegido e, enfim, espera amanhecer para abrir o telefone e olhar o tamanho do estrago dos ataques e torcer, obviamente, para que ele não seja aqui. Mas isso altera a situação. E por que eles são à noite?
Eu não tenho a resposta concreta para essa pergunta, mas eu imagino que a menor visibilidade israelense impeça os sistemas israelenses de impedir o disparo de mísseis com tempo de antecedência e dar uma vantagem para o disparo de mísseis do Irã. Agora, por outro lado, Israel sim faz ataques durante o dia. Inclusive durante todo o dia e também durante a noite. Né? Se o Irã concentra os ataques no espaço de 4, 5 horas por dia, os ataques a mísseis, os ataques israelenses eles duram praticamente as 24 horas. Agora, os ataques a drones do Irã, eles são 24 horas. O tempo inteiro a gente tem informações de que sirenes estão tocando em lugares específicos do país e drones estão sendo abatidos. Desde que esse confronto com o Irã começou, ainda não houve um drone iraniano que tenha tido êxito no seu ataque contra Israel. Todos eles foram abatidos, boa parte deles fora do espaço aéreo israelense. Mas é razoável supor que em algum momento vai acontecer de um drone conseguir enganar o sistema de defesa israelense e também causar algum estrago. Na comparação com a guerra entre Israel e o Hamas, você vê, por exemplo, um receio maior da população por conta desses ataques? Vocês em casa estão mais preocupados, mesmo que seja um conflito mais recente? Certamente, né? O confronto com o Hamas, pessoalmente, para mim, ele não me afetou com relação à segurança, tanto porque o Hamas dispõe de muito poucos foguetes que chegam ao norte de Israel. Quando a gente teve com uma guerra iminente com o Hezbollah, isso me preocupava, e quando o confronto com o Hezbollah começou, o golpe de surpresa que Israel deu foi tão grande que a capacidade do Hezbollah de responder à altura, ou pelo menos na máxima potência que eles esperavam, não chegou perto do temor que nós tínhamos aqui. Mesmo assim, eu saí da minha casa durante um tempo, inclusive fui para o Brasil para esperar um pouco a poeira baixar, mas havia uma tensão ali naquele momento. Mas com o confronto com o Hezbollah, nós sabíamos que se ficássemos no quarto protegido, nada aconteceria. Os mísseis que o Hezbollah tem à disposição, pelo menos que são do nosso conhecimento, não poderiam surtir efeito sobre a nossa segurança se estivéssemos no quarto protegido. Com relação aos mísseis do Irã, eu não tenho a mesma confiança. Eles são muito mais potentes e a gente tem que torcer para eles não caírem. A gente sempre torce para eles não caírem aqui, os do Hezbollah, os do Hamas também. Mas os do Irã, a gente sabe que se eles caírem aqui, o risco de que algo possa acontecer a gente é maior. É bem maior, e fora a destruição que provoca no entorno. Então, sim, a tensão é muito maior do que era antes. O Irã tem concentrado seus ataques, boa parte deles na região central do país, na região metropolitana de Tel Aviv, mas não só. Ontem eles bombardearam o porto de Haifa, o porto de Ashdod, e isso afeta a região sul e a região norte do país. Vale lembrar que já é um estado de dimensões muito pequenas, né, comparado ao estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Então, um míssil lançado contra o porto de Haifa toca a sirene aqui na minha casa, que fica 30 quilômetros, 40 quilômetros de Haifa, mais ou menos. Américo Martins. Professor, que informações o governo israelense tem passado aí à população sobre eventual futuro dessa guerra? Os israelenses estão trabalhando com a ideia de uma guerra de longa duração e também consideram aí a ajuda, por exemplo, de outros países, se for necessário, uma ajuda mais concreta do que tem acontecido, por exemplo, Estados Unidos? Olha, América, essa é uma pergunta excelente, e eu gostaria de ter a resposta precisa para a segunda parte dessa pergunta, né, porque são duas perguntas. A primeira é que tipo de informação o governo tem passado para a população, e a resposta assustadora é nenhuma. O governo não dá satisfação nenhuma sobre quais são os próximos passos da guerra, sobre quais são os objetivos dessa escalada, sobre o que Israel deseja alcançar, e a gente tem que ficar tentando decifrar a partir de comentários de ex-oficiais da inteligência israelense, como o ex-general Amos Yadlin, que deu uma declaração no Canal 12, no telejornal do Canal 12 outro dia, ou outros membros do alto escalão que dão declarações em off à imprensa, porque a gente não sabe. O objetivo é destruir o reator nuclear do Irã, o objetivo é destruir o regime do Irã e trocá-lo pela oposição. O objetivo é levar o Irã à mesa de negociações, né? A gente não sabe, o governo não deixa claro qual é o objetivo desse conflito. E, obviamente, que isso me parece proposital, né? Se o governo não deixa claro os objetivos, ele pode apresentar qualquer resultado como uma vitória.
principalmente após o início dos bombardeios, que teve efeitos muito positivos, pelo menos com relação à opinião pública. Quando você mata boa parte dos membros do alto escalão da Guarda Revolucionária, isso traz uma sensação positiva. Obviamente que ninguém garante que essa sensação positiva vai perdurar por muito tempo. Com relação à segunda pergunta, quais são os objetivos de Israel? Ao que tudo indica, se os Estados Unidos não participarem de maneira ativa dos ataques ao Irã, ou seja, a Força Aérea dos Estados Unidos não comparecer e não bombardear, por exemplo, os reatores nucleares do Irã junto com Israel, Israel não é capaz de destruir os reatores nucleares iranianos. Eles estão muito bem protegidos, na verdade eles aprenderam com as lições do Iraque e da Síria. Israel destruiu os reatores nucleares desses dois países. Eles estão muito bem protegidos e, ao que tudo indica, Israel não tem capacidade militar, não tem armamento necessário para destruir esses reatores nucleares completamente. E até então, o presidente Trump não tem dado nenhum indicativo de que ele vai participar dos ataques contrários ao Irã. Então, o que Israel está esperando é que o Irã cometa um erro e ataque as bases estadunidenses na região para forçar os Estados Unidos a entrarem na guerra. Eu duvido que o Irã vai cometer esse erro e eu tenho muitas dúvidas que o Trump queira se envolver na guerra, porque tudo que ele fez até agora foi se manter longe de confrontos diretos envolvendo o exército dos Estados Unidos. E aí, isso nos leva a gente a pensar que o objetivo, então, de Israel, e até pelas declarações que o próprio Trump tem dado, é levar o Irã à mesa de negociações numa situação bem mais complicada, bem mais flexível, pelo menos, do que eles apresentavam antes. E eu, particularmente, custo muito acreditar, porque isso é completamente contraditório à posição do regime iraniano, dos ayatollahs, desde sempre. Eles não flexibilizam a sua posição, não tendem a moderar seu discurso, e eu duvido que vão se render a isso agora, porque isso representaria uma humilhação. E internamente no Irã, isso fortalece a oposição ao regime. Então eu acho que se esse for o objetivo israelense, a menos que a capacidade militar de Israel seja muito eficiente, isso não vai ser bem sucedido. E aí não tem maneira de Israel sair bem dessa guerra, porque Israel nunca está preparado para uma guerra, pelo menos contra países, né, que de longa duração. Israel sempre opta por operações relâmpago. Em Gaza a situação é outra, porque o Hamas já não ameaça mais a sociedade israelense como ameaçava nos primeiros meses. Mas no Irã, isso pode perdurar meses e eu tenho dúvidas se Israel conseguiria aguentar uma guerra de longa duração com o Irã. João Miragaia, historiador, professor e colaborador do Instituto Brasil-Israel, conversou com a gente aqui ao vivo nesta manhã. A gente super agradece a sua participação aqui no Newsroom CNN e desejamos aí que vocês estejam em segurança, que a vida possa voltar ao normal o mais rápido possível. A gente agradece a sua participação aqui. Até a próxima.